A milenar cultura chinesa é certamente uma das mais intrigantes e diversificadas do mundo. Existem inúmeras histórias sobre grandes batalhas, imperadores cruéis ou benevolentes e heróis incrivelmente habilidosos. Em grande parte dessas histórias, as artes marciais exercem um papel fundamental na sociedade chinesa, sendo praticadas por pessoas de diferentes classes sociais. As artes marciais chinesas ficaram popularmente conhecidas no Ocidente pelo nome de Kung Fu, e suas origens estão fortemente ligadas com o lendário Templo Shaolin e seus monges guerreiros. O Templo Shaolin é um famoso mosteiro budista que foi construído no ano 495 pelo imperador Xiaowen, da dinastia Wei do Norte. O templo fica localizado na vertente ocidental do Monte Song, onde hoje fica a província de Henan, na atual República Popular da China. Inicialmente, o Templo Shaolin era um mosteiro comum, que passou a ganhar importância com a chegada de um monge indiano, chamado Bodhidharma. Existem poucas informações contemporâneas sobre a vida de Bodhidharma, já que suas narrativas assumiram um caráter semi-lendário com o passar do tempo. Uma das versões mais aceitas é que Bodhidharma nasceu no sul da Índia e era filho do rei Sugihanda, e como fazia parte de uma família nobre, recebeu uma educação privilegiada, sendo treinado desde a infância nos estilos de combate chamados Vajramushit e Kalaripayattu, que são consideradas as primeiras de todas as artes marciais. Bodhidharma viajou para a China, onde passou a difundir o budismo e as práticas de meditação, ganhando muitos seguidores e chamando a atenção de pessoas importantes da nobreza chinesa, até receber o convite de se hospedar no Templo Shaolin. Bodhidharma passaria 9 anos meditando em uma caverna próxima ao templo, recebendo a visita dos monges Shaolins que lhe traziam comida e buscavam conselhos espirituais. Diz a lenda que Bodhidharma deparou-se com a precária condição de saúde dos monges, já que estes não praticavam atividades físicas e geralmente dispunham de uma alimentação pobre em nutrientes. Foi então que ele teria iniciado os monges na prática de uma série de exercícios físicos, baseados na arte marcial indiana do Vajramushit, ao mesmo tempo em que transmitia-lhes os fundamentos da filosofia Zen, com o objetivo de reabilitá-los tanto fisicamente quanto espiritualmente. Assim, nasceria o famoso e temido Kung Fu Shaolin, que em chinês é chamado de Shaolin Quan. Bodhidharma ensinou aos monges Shaolins exercícios baseados em métodos de respiração profunda e yoga, além dos movimentos corporais inspirados no comportamento dos animais selvagens, como tigres, cobras, macacos e aves. A prática de tais exercícios logo se tornou uma tradição entre os monges Shaolin, e gradualmente foram desenvolvidas novas posturas e sequências de golpes, formando um sistema complexo de diferentes estilos de Kung Fu. Muitos monges iniciaram o treinamento ainda na infância, entre os 9 e 12 anos de idade, passando por sessões severas de treinamento para fortalecer o corpo e a mente. Como resultado, foi observada uma grande melhoria na saúde dos habitantes do templo. Mas o Kung Fu Shaolin não servia apenas como uma prática recreativa e esportiva, já que muitas regiões da China eram assoladas por grupos de bandoleiros que saqueavam pequenos vilarejos e, por vezes, atacavam templos budistas, já que os pacíficos monges eram considerados alvos fáceis. Para defender o seu templo, os monges Shaolins empregaram suas técnicas de luta contra inúmeros atacantes, comprovando a grande habilidade dos monges e espalhando ainda mais a fama do Templo Shaolin. Para aumentar suas chances de sucesso contra os criminosos, os Shaolins passaram a empregar o treinamento em diversos tipos de armas, como bastões feitos de ferro ou madeira, espadas, lanças e praticamente qualquer outro objeto que pudesse ser usado como arma. Não tardou muito para que a crescente fama do Templo Shaolin começasse a atrair pessoas de diferentes partes da China, alguns buscando a oportunidade de se alistar no templo ou apenas saciar a curiosidade sobre os famosos monges guerreiros. No entanto, não era permitida a entrada de qualquer pessoa no Templo Shaolin,
e era ainda mais difícil ser aceito como discípulo. Os aspirantes a monge deveriam passar vários dias meditando na frente do templo, passar fome, frio e sono, para demonstrar sua determinação e devoção para com os caminhos de Buda. Uma vez aceito, o acólito deveria raspar o cabelo e prestar uma série de juramentos como usar suas técnicas somente para defesa pessoal, ser honesto e sempre demonstrar cordialidade, jamais comer carne ou provar bebidas alcoólicas, e evitar a cobiça e a agressividade. Parte do treinamento físico e disciplinar era incluído nas tarefas do dia a dia, com os monges sendo encarregados de cuidar das plantações de vegetais, cozinhar grandes quantidades de arroz para alimentar todos os discípulos e fazer a limpeza e manutenção do templo, ao passo que cultiva a humildade e a disciplina em todas as horas do dia. O templo Shaolin vivenciou sua época de ouro durante a dinastia Tang, que governou grande parte do território chinês entre os anos 618 a 907 d.C. Há uma história que conta que no início do século VII, um grupo formado por 13 monges Shaolin participou da Batalha de Hulao, onde representaram um papel importante salvando a vida do futuro imperador da dinastia Tang. Como recompensa por sua coragem, o imperador da dinastia Tang presenteou o templo Shaolin com generosas doações em alimentos e objetos preciosos. Também há registro sobre a participação dos guerreiros Shaolin em 4 grandes guerras, ocorridas entre 1533 e 1555, nas quais os monges lutaram contra a invasão de piratas japoneses que estavam devastando muitos vilarejos. Mas a história dos Shaolins nem sempre foi gloriosa, e o templo foi destruído e reconstruído inúmeras vezes, tendo sido atacado por bandidos durante um evento que ficou conhecido como a Rebelião dos Turbantes Vermelhos, que ocorreu em meados do século XIV. Neste ocorrido, os criminosos saquearam e incendiaram o monastério, o que deixou o templo Shaolin abandonado por mais de 6 anos. Houve também conflitos entre os Shaolins e a corte imperial de algumas dinastias, pois muitas vezes os monges armados eram vistos como uma ameaça, já que formavam um exército independente e preocupavam alguns generais e imperadores. Em alguns períodos da história chinesa, os templos budistas foram perseguidos por governos que buscavam reprimir a influência dos monges sobre a população. Essa influência poderia instigar revoltas entre os camponeses, que muitas vezes eram oprimidos por altos impostos e ameaçados de retaliação feitas pelos oficiais militares. Para evitar serem perseguidos pelos exércitos imperiais, os monges passaram a evitar o porte de armas em público e se especializaram no uso de bastões de madeira, já que essa seria uma arma menos letal e intimidadora. Outro triste episódio na história dos Shaolins aconteceu no ano 1733, quando os Manchus da dinastia Qing iniciaram uma onda de invasões e conquistaram a China. Os Manchus conseguiram subornar um dos monges, que em um ato de traição envenenou a água do templo e causou um grande incêndio, facilitando assim o ataque dos Manchus, que destruíram quase tudo em seu caminho e deixaram poucos sobreviventes. Teria sido durante este período conturbado que o Kung Fu Shaolin foi disseminado em diferentes regiões da China, já que alguns monges sobreviventes ou fugitivos abriram escolas de artes marciais em busca de conseguir uma forma de sustento longe da vida do templo. A influência do Kung Fu Shaolin cresceu com o passar dos anos, chegando a outros países como o Japão, onde suas técnicas de combate serviram como base para a criação de diferentes estilos de luta japoneses, como o estilo de karatê Shorin-ryu, praticado nas ilhas de Okinawa, e o Shorijin Kenpo. O termo Shorin, utilizado na língua japonesa, significa literalmente Shaolin. Até mesmo os governantes de potências estrangeiras reconheciam a importância dos Shaolins, como no caso do famoso imperador mongol Kublai Khan, fundador da dinastia Yuan.
que durante seu reinado na China ordenou que todos os templos budistas fossem liderados pelo Templo Shaolin. Com o passar do tempo, novos desafios surgiram, e os Shaolins quase foram dizimados durante a Revolução Cultural da China, que ocorreu em 1966, onde muitos monges foram presos e seus preciosos textos sagrados e objetos antigos foram confiscados ou destruídos. Provavelmente, o Templo Shaolin permaneceria em ruínas e fadado ao esquecimento por muitos anos, se não fosse graças a uma produção cinematográfica produzida em 1982, intitulada O Templo Shaolin, estrelada pelo ator Jet Li. Graças ao filme, o templo voltou a receber a atenção da cultura popular e o templo passou a receber novos visitantes. Resilientes e corajosos como sempre, os Shaolins reconstruíram novamente seu templo e no ano de 2010, o Templo Shaolin foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, como parte dos monumentos históricos de Dengfeng. Mesmo com sua importância histórica, o templo ainda depende de doações para continuar existindo e recebe a ajuda de diversas instituições ao redor do mundo ligadas às artes marciais. Apesar de ser um local dedicado à meditação e ao aprimoramento pessoal, o Templo Shaolin acabou sendo palco de muitas tragédias e derramamento de sangue, algo que certamente vai contra os preceitos do budismo. Nos dias atuais, o Templo Shaolin é visitado por milhares de pessoas vindas de muitos países diferentes, que buscam conhecer mais a história dos lendários monges guerreiros da China.